Bom, vamos lá. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a imunidade, os diferentes tipos de resposta imunológica, tá? A imunidade inata, que é aquela aquela que nasce com a gente, e a imunidade adaptativa, que é aquela que a gente adquire ao longo da nossa vida, tá? Então, vamos lá. A inata a gente adquire, como eu já falei para vocês, desde o nosso nascimento, tá bom? E aí ela tem dois caminhos principais de ação. O primeiro caminho, normalmente ele é chamado de primeira linha de defesa, e o segundo é a segunda linha de defesa, tá? Primeira linha de defesa, e aqui a segunda linha de defesa. Então, quais são essas? Vamos lá. A primeira linha de defesa vão ser, então, as barreiras, certo? De proteção. Não só barreiras físicas, mas barreiras químicas que existirem aqui. Quais seriam elas, por exemplo? A pele é uma barreira física, tá? Os pelos, né? Existe também, tá? A mucosa. A mucosa é uma barreira. As secreções presentes em certas regiões da pele, como por exemplo, lágrimas, contêm substâncias que representam barreiras químicas, aqui enzimas, por exemplo, lágrimas, secreções da mucosa vaginal, certo? Aqui eu vou colocar mucosa vaginal, repetir. O ácido presente no estômago, tá? Ele representa uma barreira contra patógenos. A segunda linha de defesa é o que a gente chama de inflamação, resposta inflamatória. Essa inflamação, então, ela vai ser principalmente a segunda. Essa inflamação é aquela resposta imediata quando o patógeno conseguiu avançar essas primeiras linhas aqui. E aí o organismo, então, vai chamar as células de combate aqui, tá? Que são principalmente os fagócitos. Mas existem outros atores aqui importantes na resposta inflamatória. Uma inflamação característica, e vocês já devem ter passado por uma situação parecida, por exemplo, quando você sofre um corte, e aí naquela região do corte fica vermelho, inchado, né? O corte fica vermelho, a região fica... Então, essa região toda aqui, ó, fica edemaciada, vermelha, fica com dor, né? Às vezes forma até pus, inchaço, tudo isso aumenta o calor aqui também, né? São características fruto dessa resposta aqui inflamatória, tá? Para trazer, digamos assim, esses soldados, tá? Para essa linha de defesa aqui. E agora a terceira, né? Que chama terceira linha de defesa, tá? É o que a gente entende como a resposta que a gente tem fruto dos anticorpos, né, que são as células de memória. Mas essa linha de defesa, a linha de defesa aqui que nós temos é a resposta dada principalmente pelos linfócitos. Pelos linfócitos. São dois tipos, tá? B e T. E essas linhas de defesa, elas não são excludentes. Tipo, o organismo conta com uma, se uma não funcionar, ele vai para outra. Não, não é isso. Então, ele foi para a primeira. Às vezes, a primeira está atuando. De repente, conseguiu passar o patógeno, já vai para a segunda. Começa a contra-atacar
E aí tá lá na batalha, começa a, de repente, chamar já a terceira linha de defesa. Então, em algumas situações, né, a imunidade, ela vai trabalhar nessas 3 frentes que eu mencionei aqui para vocês. Mas, às vezes, você não deixa memória. E o que é a memória? A memória é o que essa terceira linha aqui deixa, que são os anticorpos. Tá? Somente essa terceira linha aqui de defesa permite deixar memória. E esses anticorpos, que são a memória, é o que dá também nome para essa linha de defesa, chamada de adaptativa e o que? Específica. A adaptativa, como eu falei para vocês, ela é adaptativa e ela é o que? Específica. Ou seja, eu desenvolvo anticorpos contra a Covid-19, por exemplo, tá? Eu desenvolvo anticorpos contra o H1N1 e assim sucessivamente, tá? Aqui não é específico, tá bom? Então, não existe essa especificidade na resposta inata, ou seja, ela é o quê? Inespecífica. Tá, e aí como é que eu adquiro, então, anticorpos? Por exemplo, você falou da Covid-19 e nem todo mundo ainda entrou em contato com a doença, mas aí tomou um negócio chamado vacina e supostamente, tomando esse negócio chamado vacina, você vai responder, você vai desenvolver os anticorpos contra a doença específica. E aí, é isso mesmo? Isso mesmo. A vacina é uma forma ativa. A vacina é uma forma ativa de imunização, né? De você desenvolver imunidade contra um dado patógeno, no caso aqui, a Covid-19. Existe também a forma passiva, tá? No caso da Covid, eu não sei se vocês leram a matéria, mas estava se pesquisando então o soro contra a Covid-19. O soro, ele é um tipo de imunização passiva, tá? Porque no soro eu já tenho os anticorpos. Então é passivo. Aqui eu não tenho anticorpo, tá? Eu vou estimular a produção de anticorpos com a vacina. Cada uma atua diferente. O soro não. Eu já estou colocando aqui anticorpos no indivíduo para que ele possa, então, responder ao patógeno. Mas deixa eu só repetir, então, aqui. Então, vamos lá. 2 tipos, né? Vamos adquirir anticorpos de forma ativa, né? Ativa e a passiva. 2 tipos. Ativa por meio da vacina, né? E através do quê? Do contato com a doença, né? As pessoas que tiveram a Covid-19 e passaram pela doença, elas desenvolveram anticorpos, muitas delas. Outras estão tomando a vacina. Mas ainda existe a imunização passiva, que foi essa que eu falei para vocês. E aí, na passiva, eu tenho 2 formas. Soro e o quê? Através da maternidade. Nessa situação aqui, eu passo anticorpos de 2 formas para o bebê. É passado, né, de 2 formas. Uma pela placenta e pelo aleitamento materno, a amamentação. Por isso que é tão importante a amamentação.
Espero que tenha ficado claro para vocês aqui, tá? Qualquer dúvida, entre em contato comigo